Eu vou trazer à tona só os pontos mais relevantes, né, para a gente, para os espectadores aprenderem a cobrar mais de nós governantes. Então, pode colocar, né? O orçamento público é um orçamento instituído em lei, na administração pública e nas unidades da federação, tanto da União quanto nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Ele é obrigatório. Ele demonstra as receitas previstas e as despesas fixadas para o exercício seguinte. Então, tudo na administração pública é instituído em lei, no rigor da lei a gente tem que seguir. Então, tudo que eu vier falar aqui, não fui eu que inventei, a Matilda, não foi a Aurora, mas é instituído em lei. E nós, como gestores, temos que cumprir essas normas, essas regras, né? E, para começar, a base, que é a Constituição Federal, de 88, que estabelece, a partir do artigo 163 e do 169, das finanças públicas, que trata desta matéria. A Lei 4.320 de 1964, que estabelece normas gerais de direito financeiro. E temos também a Lei Complementar, a tão famosa Lei Complementar 101 de 2000, que veio colocar ordem na gestão pública, porque, eu não sei se vocês lembram, mas na época saía um chefe do executivo, quando chegava a casa estava uma bagunça, então no final do mandato eles compravam e não pagavam. Então a lei de responsabilidade fiscal, ela veio justamente para acabar com isso, para trazer essa responsabilidade e a obrigatoriedade do gestor de prestar as contas e não comprar a lei daquilo que não está previsto que não pode pagar. Não é verdade? Além dessas leis, nós temos outras normas, decretos, portarias do Ministério do Orçamento e Gestão do Governo Federal. De fato, mas é muito complexo assim. É verdade. Nós não temos essa liberdade como uma iniciativa privada. Como eu já falei, tudo através das normas, no rigor da lei. E com tanto rigor, a gente sabe que, infelizmente, não acontece nos casos de corrupção. Mas vamos ao que interessa. Como vocês podem ver, vamos no primeiro, por favor. Então, a gente vai falar aí sobre os termos, os instrumentos, a ferramenta que nós utilizamos na administração pública para esse planejamento orçamentário. Nós temos o PPA, que é um plano plurianual. Esse PPA ele tem duração de 4 anos, né? Ele já é mais de longo prazo, médio e longo prazo. Tem início no segundo mandato do chefe do executivo, no segundo ano do mandato do chefe do executivo, e término no primeiro ano, ou seja, vocês podem ver aí que por isso que aquela minha confusão no início, quando eu entrei na prefeitura, eu queria fazer, mas eu tinha que cumprir o anterior, porque ele começa no segundo ano, o meu planejamento, os meus programas de governo, vão começar de fato no meu segundo ano de mandato, como chefe do executivo. Então ele estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas na administração pública. E estabelece as diretrizes e metas das despesas de capital da administração pública. E agora, para passar, nós temos as leis, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é o instrumento que ele vai nortear a LOA. A LOA é a Lei Orçamentária Anual. Ela consiste nas prioridades e metas da administração pública federal. Tem duração de 12 meses, ele também não coincide com o ano civil. Pode ser aprovada, ela não pode ser, a LDO ela não pode ser aprovada com incompatibilidade ao PPA. Então não pode haver diferenças e ela tem que haver o equilíbrio entre a receita e a despesa, que como nós já falamos. Enfim, a lei orçamentária anual, que é o orçamento propriamente dito, que é aquele que a gente vai prever e vai executar, né, no nosso governo. A LOA, ela se baseia em programas de governo, como a gente já falou. Um exemplo clássico, que assim, para vocês terem conhecimento, é o Fome Zero, que é um programa de governo que foi criado para quê? Matar a fome das pessoas no Brasil. Dentre outros, como de vacinação, programa para vacinar 1 milhão de crianças contra a poliomielite. Então, nós trabalhamos assim com programas de governo. Então, todos esses programas eles têm que estar nessa lei para ser executada no exercício seguinte. A LOA ela tem duração de 1 ano e ela tem como norte a LDO. E o responsável pela elaboração, no caso do município, é a Secretaria de Finanças. Então é aí que entra a Aurora, né, Aurora?
lembramos que coincide com o ano civil e tem vigência de um ano. Ok, e então, para finalizar com relação ao orçamento público, eu vou falar sobre os créditos adicionais. O que é isso? Mesmo os que são os créditos adicionais, pode ficar, mesmo com todo esse escopo, com todo esse planejamento, se na execução orçamentária, digamos, na metade do ano, acontecer de um grupo de despesa ficar descoberto, aquilo que foi previsto não for suficiente, ou mesmo não entrou ali na LOA uma despesa, nós temos os créditos adicionais. Esses créditos adicionais podem ser suplementares, especiais e extraordinários. Os créditos suplementares, eles são para dotações orçamentárias que já existem. A dotação orçamentária, que eu já falei, são as despesas, e que nós chamamos de dotação orçamentária. Então, os créditos suplementares, eles são abertos pelo chefe do Poder Executivo em lei especial, ou até mesmo na LOA, para quê? Para suprir essas dotações que não foram suficientes no decorrer da execução orçamentária, certo? Então, aí nós abrimos os créditos suplementares. Já os créditos especiais e extraordinários são para aqueles que não foram previstos na LOA, que não havia dotação. Esses créditos especiais, como eu já falei, também eles têm que ser abertos pelo chefe do Poder Executivo através de lei especial ou até mesmo na LOA. E são dotações que não existiam, mas a gente abriu a dotação através desses créditos especiais. Já os extraordinários, como o próprio nome fala, são os créditos, são aquelas despesas imprevisíveis, impossíveis de serem previstas. Humanamente falando, por exemplo, catástrofes naturais, guerras, ou a iminência de guerras. Então, essas despesas que são imprevisíveis e urgentes, então nós abrimos os créditos adicionais extraordinários, que eles são instituídos através de medida provisória, não precisam de autorização prévia em virtude da sua urgência, né? Isso. Esses créditos extraordinários, podemos citar como exemplo as enchentes que ocorreram no interior do nosso estado. Exatamente. Então, nesse caso aí, também veio o governo federal para ajudar e se for para ter esses créditos extraordinários. Porque realmente não tem como prever isso. E de onde vem as fontes de recursos desses créditos? Porque se não está previsto na LOA, esses créditos, as fontes de recursos são de origem, como vocês podem ver, que superados orçamentários, foi previsto uma receita, mas superou essa previsão. Então, desde superávit orçamentário, a gente pode abrir esses créditos adicionais, também os financeiros, operações de créditos e recursos que ficaram sem despesa. A gente colocou lá um recurso, mas não teve despesa, a gente pode usar isso também, bem como a anulação de uma despesa que foi fixada, mas não foi utilizada. Então, a gente pode usar. Então, gente, é isso. Eu espero que nós tenhamos contribuído para clarear o conhecimento dos espectadores e que vocês passem a cobrar mais de nós governantes ação com eficácia, eficiência e efetividade. E foi um prazer estar aqui, e lembrando que futuramente sairei candidata a governador e também presidente da República, é a meta. A senhora esclareceu muito nossas dúvidas, mas a galera da LED ainda tem muitas dúvidas e estamos vendo a possibilidade de fazer novamente este debate, trazer a senhora para esclarecer futuras dúvidas, certo? Eu queria agradecer ao nosso público, ao pessoal de casa, aos nossos internautas. Senhora Angelina, muito obrigada, foi um prazer tê-la conosco. Eu que agradeço. E vamos encerrar por hoje e até o próximo debate universitário. Bom, pessoal, é isso. Chegou ao fim mais um debate universitário. Espero que o público e a nossa plateia tenham absorvido a informação,